Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula Dev. Aqui ensino tecnologias, metodologias, ferramentas e conceitos conhecidos e usados por desenvolvedores web, front-end, back-end e full stack. O objetivo é capacitar vocês para se tornarem desenvolvedores, assim como eu me tornei, e com isso usufruir de todas as oportunidades que o mercado de desenvolvimento oferece. E olha que são muitas. Sou Emanuel Katende e o tema de hoje é o que faz um desenvolvedor? Quais são as suas principais responsabilidades? Vamos ver? Então, vamos já no início definir as principais responsabilidades de um desenvolvedor. Em outras palavras, as principais tarefas dele, o que ele faz no dia a dia. Eu resumi eles em 4, que são analisar, implementar, testar e documentar. Vamos ver cada um dessas responsabilidades em detalhes. Analisar. Analisar é o fato de ler e entender tarefas, né? Chamada de user story, para quem usa a metodologia Scrum. Manuel, o que é metodologia Scrum? Scrum é uma metodologia ágil que é super conhecida e usada por empresas de TI, por equipes de desenvolvimento, para desenvolver projetos, para gerenciar e desenvolver projetos de software. Né? Mas isso são coisas que a gente vai ver também no decorrer do nosso canal aí, para quem está ligado aqui. A gente vai ver o que é Scrum e tudo mais, porque certamente você se tornando desenvolvedor, você tem a grande chance de usar essa metodologia na empresa onde você for contratada, ou se você criar uma startup e tudo mais, né? Então, analisar o fato de ler e entender as tarefas, quando te passa uma tarefa, você lê, tentar ler, entender essa tarefa, determinar as linhas, etapas gerais a serem implementadas, rabiscar, fazer um esboço da implementação. E outra palavra, análise, é o período que vem antes de você programar mesmo, de você escrever o código. É o período onde você lê a tarefa, você entende mais ou menos o que pediram, quais são as necessidades do analista funcional, né? Que em algumas empresas, quando não tem analista funcional, é o próprio cliente direto falando com você, o stakeholder que está representando o product owner. Essas terminologias também são terminologias da metodologia Scrum, beleza? Então, basicamente, é você se preparar antes de pôr a mão na massa. Analisar e pôr a mão na massa também, porque você está rabiscando, você está escrevendo as linhas gerais. Desde um algoritmo pequeno, a análise te ajuda a escrever as linhas gerais do algoritmo, as linhas gerais, os métodos que você vai usar, os atributos, enfim, para você ter uma ideia geral daquilo que você vai implementar. Essa é a etapa da análise. Depois temos a etapa da implementação. A responsabilidade de implementar é justamente o fato de codificar, que é realizar a programação da solução com base na sua análise. Quando você passa bastante tempo analisando do jeito certo, a programação fica mais suave, mais leve. Você antecipa erros, você não faz coisa e depois se requestiona. Né? Obviamente, não tem programação perfeita. Você talvez venha futuramente a mexer mais um pouco se precisar. Mas quando você faz análise, você elimina o máximo de erro possível, porque você visualiza aquilo que você vai implementar. Beleza? Depois da implementação tem o testar, o teste. Sim, o desenvolvedor testa também e está cada vez mais requerido por empresas que desenvolvedor teste, né? Inclusive, vocês se não já viram, devem ver alguns vídeos falando sobre a diferença entre um programador e um desenvolvedor e tudo mais. Eu não trago isso porque hoje o perfil procurado é praticamente desenvolvedor, né? Inclusive alguém pode dizer, programador é como engenheiro civil, desenvolvedor é como engenheiro civil, programador é como o cara que está, o mestre da obra, por exemplo. Mas hoje se fala mais em desenvolvedor, porque não precisa apenas do perfil do cara que sabe programar. Precisa do cara que sabe analisar aquilo que está programando e que sabe testar aquilo que está programando. Aqui, sobretudo no Canadá, mas lá no Brasil também, desenvolvedor que não sabe testar realmente é complicado. Tu tem que saber testar aquilo que tu programa. Então, testar é justamente o fato de você escrever e executar
testes unitários. Emanuel, o que testes unitários? A gente vai ver mais em diante se você não conhece, mas na maioria das linguagens de programações existem testes códigos que você escreve para testar um método que você implementou, né? O que método? Veremos isso também quando a gente entrar em programação orientada a objeto, em Java e tudo mais. A gente vai ver o que método, o que classe, o que teste unitário e tudo mais, teste de integração, enfim, né? Mas aqui o que você tem que reter é que uma das responsabilidades do desenvolvedor é testar, que é escrever e executar testes unitários ou de integração, né? Veremos também o que teste de integração envolve mais camadas, mas não vou entrar muito em detalhe. Obviamente, se você já é desenvolvedor, você deve saber do que eu estou falando quando me refiro a teste de integração, mas se você ainda não é desenvolvedor, não tem nenhum problema. Inclusive, esse vídeo é feito para ambos os perfis, porque o meu objetivo é formar desenvolvedores, tornar você desenvolvedor, mesmo você não sabendo nada de programação, porque o objetivo é te ensinar a programar, mas não somente te ensinar a programar, te ensinar a analisar, a testar e depois a documentar aquilo que vamos ver logo em seguida, a te tornar um desenvolvedor, beleza? Então, e realizar testes funcionais para verificar se as necessidades das tarefas foram atingidas. Além de testes unitários e de integração, você tem testes funcionais, que são testes de interface, podem ser automatizadas se a empresa usa ferramentas de automatização, ou pode ser manuais, dependendo de ferramentas que são usadas, mas esses testes também têm que ser feitas. Obviamente, testes funcionais não são feitos somente pelo desenvolvedor. Testes funcionais já vai para o pessoal do QA, vai para analistas funcionais que também pediram as tarefas, porque eles vão, é a forma deles de validarem se a user story ou a tarefa, dependendo da metodologia usada, foi atingida ou não. Mas o desenvolvedor, ele também tem que fazer esse teste para ver se o que ele desenvolveu atende aquilo que foi pedido, beleza? Porque não basta apenas programar. Você tem que garantir que aquilo que foi pedido foi programado. E testes funcionais te ajudam a fazer isso. Testes unitários te ajudam a evitar erros, bugs, né, os famosos bugs. Beleza? E depois tem a documentação. Sim, também uma das principais responsabilidades de um desenvolvedor é saber documentar. O que documentar? É escrever descrições dos teus métodos, classes, objetos. Né? Já estou citando palavras-chave de programações, do paradigma de programação orientada a objeto, que é um dos paradigmas que a gente vai ver bastante neste canal. E vamos exemplificar isso com a linguagem de programação Java. Então, para quem quiser se tornar dev back-end, Java vai ser a linguagem vista neste canal. Daí lá a gente vai falar de método, de classe, de objeto, mas obviamente método, classe e objeto são coisas vistas em qualquer linguagem de programação orientado a objeto, beleza? Componentes, no caso do lado front-end das interfaces e tudo mais, funcionalidades do código das interfaces, né? Essa documentação parte desde a documentação em linguagem de programação, por exemplo, com Java, a gente tem o Javadoc, a gente tem para APIs, a gente tem ferramentas como o Swagger, que são usadas para documentar APIs, até funcionalidades mais, enfim, de interfaces para outros membros da equipe, usando coisas como o Wiki, tem empresas que usam o OneNote, mas o objetivo é o quê? É documentar, é explicar, porque a gente vai ver logo depois o porquê dessas responsabilidades, né? Mas aqui a responsabilidade de documentar consiste justamente em descrever aquilo que você está programando, para que fique fácil para você mesmo futuramente, porque, cara, a gente escreve tanta linha de código que você vai esquecer. Obviamente, não vai documentar cada linha de código. Por isso que eu falei aqui, tu documenta blocos, tu documenta método, tu documenta classes, tu documenta objetos, tu documenta componentes, tu documenta interfaces, coisas que tu sabe que vai precisar de uma documentação para alguém entender, ou em caso de uma integração com outro sistema. Isso também é responsabilidade do desenvolvedor. Então, aqui eu citei 4 responsabilidades que são principais do desenvolvedor. Não significa que o desenvolvedor não tem outras responsabilidades, mas as principais, aquelas que os must, como se fala em inglês, aquilo que você tem que saber, são esses 4. Analisar, implementar ou codificar, programar, testar
o que tu programou e documentar aquilo que tu programou. Essas responsabilidades não são as principais. Agora eu vou trazer responsabilidades que não são as principais, mas que podem cair nas mãos de um desenvolvedor. A empresa pode te pedir, se a empresa te pedir, isso não tem nenhum problema, mas lembra que não são as tuas responsabilidades principais. Mas, Emanuel, por que eu preciso saber dessas responsabilidades que não são principais? Aquilo que eu falei aqui, essas responsabilidades não são as principais, porém podem ser atribuídas ao desenvolvedor no caso da falta de membros específicos. Tem empresas, às vezes, que são startup, que ainda não tem todos os membros da equipe, não tem ainda a capacidade de pagar todo mundo para formar realmente uma equipe usando a metodologia Scrum, onde tem o Scrum Master, tem o stakeholder, tem o Product Owner, que o cliente, o stakeholder que representa o cliente, o Scrum Master que é aquele que dirige os daily Scrum, o sprint e tudo mais, que tem o arquiteto, o analista, o desenvolvedor, o DBA. Não são todas as empresas que têm toda essa estrutura. Mas, quando se tem, o desenvolvedor faz essas 4 tarefas que eu citei. Quando não se tem, pode surgir que o desenvolvedor faça outras tarefas. Eu, por exemplo, vou contar mais tarde, eu fiz várias dessas tarefas que eu vou citar agora. Uma delas, levantar requisitos com o cliente. Eu levantei vários requisitos com o cliente. Na última empresa onde eu trabalhei lá no Brasil, antes de vir para cá, eu viajava até o cliente para entender o processo do cliente, para entender aquilo que nós devemos desenvolver e tudo mais. Era uma responsabilidade que eu fazia. Eu era desenvolvedor, eu era analista programador. Mas, basicamente, numa empresa bem estruturada, não que a empresa onde eu trabalhava não fosse bem estruturada, né? Nada de errado quando não se tem, e são escolhas da empresa, de acordo com orçamento, de acordo com várias coisas. Eu gostava de fazer isso, mas assim, em empresas com equipes completas, isso aqui é responsabilidade de um analista funcional, porque ele estuda para isso. Ele que tem o contato com o cliente, ele que conversa com o cliente, ele que entende as necessidades do cliente, correto? Ou ele tem o contato com o stakeholder, que é o representante do cliente numa equipe Scrum, correto? Então, essa responsabilidade pode cair para um desenvolvedor, mas não necessariamente do desenvolvedor. Daí, o analista funcional, o arquiteto funcional, que tem depois, por exemplo, na equipe onde eu trabalho hoje, temos um arquiteto funcional, né? E a arquiteta funcional, ela gerencia toda a parte funcional do projeto, correto? Todas as especificações do cliente, temos um pilote de sistema, como falamos em francês, e o famoso stakeholder. O sistema é um sistema na área usada por enfermeiras. Ela era uma antiga enfermeira, uma enfermeira que hoje representa o cliente dentro da equipe. Então, ela que faz as validações que vem com as necessidades do cliente, e o Product Owner, o próprio cliente, né, que são centrais de enfermagem e tudo mais. E a nossa arquiteta aqui, a Scrum Master também, daí tem analistas funcionais. Analistas funcionais, elas entendem, documentam o user story de acordo com essa especificidade do stakeholder e do próprio Scrum Master, que está fazendo toda a gerência de tudo isso daí. Depois daí, as analistas funcionais que conversam com os desenvolvedores, com os analistas programadores, que sou eu, por exemplo. Daí a gente discute e tudo mais, entende? Então, essa tarefa seria de um analista funcional, beleza? Mas se cair para você, não tem nada de errado com isso. Outra tarefa, suporte ao usuário final. Mais uma tarefa que eu fazia com prazer. Eu ligava para os médicos, conversava com os médicos, eu ia lá também, viajava, ia lá, conversava, porque daí eu já sabia programar, eu fazia tanto a parte do suporte ao usuário final quanto a parte da programação quando precisava, entende? Então era mais rápido, mais flexível. Mas, normalmente, esse aqui é do time do suporte. Né? As empresas têm time de suporte, então conversa com o usuário final para fazer suportes, configurações e tudo mais. Não são tarefas principais do desenvolvedor. Mas pode acontecer do desenvolvedor também fazer. Outra coisa, fazer orçamento. Isso aqui é tarefa de analista de negócio, mas já me aconteceu de fazer orçamento, tanto em mais de uma empresa onde eu trabalhei, quanto na minha empresa, na própria empresa onde quando eu criei, né, junto com alguns sócios, eu fazia orçamento, eu conversava com o cliente e tudo mais, eu era desenvolvedor, eu desempenhava vários papéis. Mas normalmente, quando tem numa empresa, é um analista de negócio que
Mas hoje, na empresa onde eu trabalho, uma multinacional, eu nem chego a ouvir a questão do orçamento com o cliente, porque não é do meu departamento, não é do meu papel. Isso aqui é coisa do analista de negócio que estuda para isso, que entende todas as necessidades orçamentárias de acordo com a tecnologia que está sendo usada, o arquiteto de negócio também, se não tem analista, né? Daí já vai para a pessoa mais elevada nessa questão, ou o próprio gestor de projeto, né? O próprio chargé de projet, em francês, como a gente chama, o gestor de projeto também pode cuidar desta questão aí, beleza? Então, existem várias outras tarefas, inclusive, você vai dizer, mas Emanuel, tu não citou code review, né? Revisão de código, tu não citou os pull requests, quem aceita isso, tu não citou proof of concepts, né, que é a prova de conceitos, tu não citou, não. Aqui, daí essas tarefas são tarefas que desenvolvedores fazem, podem ser os próprios arquitetos que podem fazer, né? Aqui eu citei as principais, antes eu citei as principais responsabilidades para você saber. Se te perguntarem o que você faz como desenvolvedor, lembre-se, analisar, implementar, testar e documentar. As demais coisas são coisas que vêm, eu faço manutenção, o desenvolvedor tem que fazer a manutenção do sistema, mas a manutenção tem a ver com o quê? E detectar os problemas, com esse problema tu vai analisar, implementar, testar, documentar, beleza? Então, é isso aí. E tem outra que eu ia até esquecer, gerenciar as tarefas do projeto, que o Scrum Master, o Product Owner, o gestor de projeto que faz, né? Eu também cheguei a fazer essa gestão, onde a gente dava prioridade, geralmente quando eu voltava do cliente, eu vinha com as necessidades do cliente, eu priorizava essas necessidades com o líder do setor da equipe do suporte, e com mais nisso a gente distribuía as tarefas para os demais desenvolvedores, incluindo eu mesmo, beleza? Mas isso na última empresa onde eu trabalhei no Brasil. Já aqui no Canadá, eu não faço gestão de projeto, correto? Eu gerencio, às vezes, tarefas de um novo módulo e tudo mais, mas isso atuando como lead dev, que é outro cargo, né? Outro perfil que é na linha de desenvolvedor também, né? É chamado de lead dev ou tech lead, mas papo para outros vídeos para vocês entenderem o que é isso aí, beleza? Por que é importante conhecer essas responsabilidades, né? Alguém pode se perguntar isso, mas Emanuel, por que é importante então eu conhecer essas principais responsabilidades? Para se preparar para o mercado de trabalho, né? Se você quer se tornar desenvolvedor, é muito importante saber o que um desenvolvedor faz, focando nas suas principais responsabilidades, para você se preparar para entrevistas, para você se preparar para escrever o seu CV, porque você daí sabe que essas atividades têm que aparecer, para você se preparar para o mercado de trabalho, caso você queira trabalhar como desenvolvedor, beleza? Outra coisa, para aprender a respeito de cada uma dessas responsabilidades. Você aprende aquilo que você sabe que precisa aprender, correto? Então, se você não souber quais são as principais responsabilidades de um desenvolvedor, você não vai ir atrás dessas responsabilidades. Os erros comuns que nós, desenvolvedores, cometemos, sobretudo quando a gente inicia como Dev Júnior, a gente já vai na programação. Porque a gente já quer programar, a gente quer nada de errado em ter essa paixão por programar. Pelo contrário, né? O desenvolvedor, antes de tudo, tem que ser um bom programador. Se você não for um bom programador, você não vai ser um bom desenvolvedor. Isso é fato. Agora, o desenvolvimento não se baseia apenas na programação. A programação é a chave, mas a programação está cercada de outras responsabilidades que são tão importantes quanto, que quando faltam, acaba fazendo de um desenvolvedor um péssimo desenvolvedor. Beleza? Então, é importante aprender essas responsabilidades. Sobretudo, saber que não é apenas programar, não é apenas programação. Tem análise, tem testes, tem documentação. Nenhuma empresa vai querer te contratar somente para programar. Eles vão querer te contratar para você saber programar de acordo com aquilo que foi pedido. Eles vão te contratar para você saber testar aquilo que você programa para que você entregue coisas com o mínimo de erro possível. Eles vão te contratar para você documentar aquilo que você programou para que outros membros da equipe saibam. Para que quando o sistema for integrado, se um sistema for integrado com terceiros, que haja uma documentação referencial, beleza? Então é importante aprender essas coisas, essas responsabilidades para ir atrás e entender como cada uma das coisas funciona. E
já adivinhou, no nosso canal nós estaremos falando desses conceitos, das ferramentas sobre essas responsabilidades com muito mais detalhes em outros vídeos, beleza? Para ter foco, isso é muito importante. Como eu mostrei para vocês, tem outras responsabilidades que podem cair nas mãos do desenvolvedor. Mas se você não souber o básico, os fundamentos, você vai perder o foco. Não adianta você ir atrás de o desenvolvedor faz code review. Se você nem aprendeu a base que é analisar um código, testar um código, codificar bem, entende? Como é que tu vai fazer um code review se tu mesmo não codificar bem? Então, o foco é tudo. Quando tu foca, tu aprende o que deve ser aprendido, depois tu consegue aumentar, né? Uma vez que tu já resolveu o básico, tu já garantiu o básico, tu consegue aumentar o teu conhecimento aprendendo outras responsabilidades, beleza? E quando você aprende que eu preciso saber analisar, programar, analisar, implementar, testar e documentar, depois você vai ver que as demais responsabilidades são meio que associadas, são vertentes dessas 4 responsabilidades. Quando você vai fazer code review, você vai usar a tua capacidade de análise para olhar o código do outro e ver se ele analisou bem. Você vai entender mais ou menos o que precisava ser feito. E também você vai usar a sua capacidade da programação, da implementação, para ver se ele implementou usando best practice, design patterns e tudo mais, entende? Quando você for, por exemplo, fazer suporte ou levantar requisito, você vai usar a sua capacidade de análise para levantamento do requisito, porque o analista funcional tem alta capacidade de análise, entende? Então, aprendendo, tendo foco nessas 4 responsabilidades, isso te ajuda a entender melhor as demais responsabilidades que são secundárias de um desenvolvedor. Como é o meu dia a dia como desenvolvedor? Muito importante eu falar para vocês terem uma ideia. Basicamente, uma das atividades que eu faço é participar dos Planning Poker. Planning Poker, para quem não sabe, é o Scrum, a metodologia Scrum, que é a metodologia que a gente usa na nossa empresa hoje. A metodologia Scrum tem os Daily Scrum, que são o dia a dia, onde a gente fala o que vou fazer, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se eu tenho um bloqueio ou não, se eu preciso de ajuda ou não. Além disso, nós temos o Retro, por exemplo, que é o feedback do sprint. O sprint é um período de implementação. Mas tudo isso aí, gente, não se preocupe, a gente vai ver isso em futuros vídeos, beleza? O sprint é um período de implementação de uma série de user stories. User stories são tarefas, né? Histórias de usuários, são tarefas. Então, antes de um sprint começar, né, ou enfim, no início de um sprint, tem um evento que é chamado de Planning Poker. Poker referenciando-se ao poker, ao jogo de poker mesmo, beleza? Onde a gente, a Scrum Master vai lendo o analistas funcionais encarregados dessas tarefas vão lendo as tarefas e a gente vai entender essas tarefas. Em cima disso, a gente vai dando uma pontuação, né, usando cartas de poker, entende? Para no final a gente ter um ponto e depois a gente vai planejar as atividades dessa tarefa. A gente pontua a tarefa, depois planejar as atividades da tarefa. Isso ajuda a ver a importância da tarefa, a entender também a pontuação do sprint e tudo mais, a ver a complexidade do sprint, enfim, para tomar as decisões presentes e futuras. Beleza? Então, isso é uma coisa que eu participo no início do sprint. Outra coisa é, eu analiso a user story, que me é atribuído, de novo, o user story e tarefa, beleza? Quando eles me atribuem, eu analiso ela, eu implemento a funcionalidade que eu analisei. Na análise eu entendo mais ou menos o que estão pedindo, o que eu preciso fazer, onde é que eu vou começar, quais são as etapas gerais, linhas gerais, quais são os esboços, os atributos e tudo mais, o que eu tenho que implementar, o que eu tenho que reusar. Enfim, faço tudo isso aí, rabisco mesmo no papel. Às vezes precisa fazer alguns desenhos, faço alguns desenhos. Depois eu vou mão na massa, vou programar mesmo. Daí eu implemento a funcionalidade e depois eu escrevo, executo testes unitários de integração. Né? Unitários testando os meus métodos e de integração testando várias camadas, desde o banco de dados, a camada lógica, a camada de interface e tudo mais. E depois eu executo testes funcionários e de não regressão. Usamos uma ferramenta onde a analista QA lá da qualidade escreve todos os cenários que precisam
dar certo para que aquilo que eu implementei atenda às necessidades da user story. Então, antes de eu enviar a minha tarefa, de eu fazer o pull request, né, a minha tarefa, eu tenho que executar esse teste funcional, né, onde eu vou verificando ponto por ponto para garantir que tudo isso aí deu certo, e depois eu faço o meu pull request. Quando outros desenvolvedores também desenvolvem, eu faço o code review deles, assim como eles fazem o meu code review, pode ser o arquiteto também, dependendo da complexidade da tarefa que eu desenvolvi. E tem outras tarefas, mas que daí eu faço como lead dev, que é proof of concept, como eu disse para vocês, prova de conceitos. Geralmente são tarefas ligadas a coisas mais complexas. Uma tecnologia nova, um novo módulo, um novo componente, uma nova biblioteca, coisas que tu precisa fazer antes dos demais desenvolvedores fazerem. Formar outros desenvolvedores com relação a uma nova tecnologia, a uma nova biblioteca, a uma nova técnica, a um novo conceito, enfim. Essas coisas é mais do lado tech lead do que do lado desenvolvedor. Mas o que eu citei para vocês são o meu dia a dia, o que eu faço no dia a dia, e provavelmente você, se tornando desenvolvedor, ou você como desenvolvedor, você vai fazer isso na sua empresa. Se a sua empresa não usa Scrum como metodologia ágil, sei lá, usa Lean, usa Kanban, as coisas são muito parecidas, beleza? Porque é agilidade, né? E metodologia ágil. Mitos sobre responsabilidades de um desenvolvedor. Alguns mitos muito importantes a aprender. Primeiro, desenvolvedor não precisa analisar, é só programar. Pessoal, como eu disse para vocês, isso é um mito, não é verdade, né? Programar sem analisar antes e aumentar o número de erros no final, além de correr o risco de não atender à necessidade da tarefa. A análise te ajuda a ter uma visão global da tarefa que te foi pedida, porque tu não programa à la louca, tu não programa aleatoriamente. Tu desenvolve alguma coisa para atender algum requisito, atender algumas tarefas. Então, a fase da análise te ajuda justamente a bem assimilar, bem absorver tudo que foi pedido, esboçar, criar as linhas gerais. Tu não está programando, mas é como se fosse o engenheiro, o arquiteto faz um esboço da casa antes de fato de começar a desenhar, fazer as plantas baixas, o detalhamento, as fachadas e tudo mais. Ele faz um esboço no papel, ele mostra, ele discute com o cliente, você achou legal e tal. É a mesma coisa com o programador, com o desenvolvedor. Tu faz um esboço, tu discute contigo mesmo, tu olha para a tarefa, mas era isso aí mesmo? Tu faz um desenho, por exemplo, o front-end, o dev front-end, às vezes ele faz um desenho no papel, pode usar ferramentas como o Pencil ou outras. Faz um esboço lá, vê, isso aí mesmo. Daí, nisso aí, vai surgindo perguntas. Tá, mas essa variável que eles estão me dizendo aí, não tá dando certo. Isso aqui tá faltando banco de dados. Isso aqui, entende? Tu vai matando essas questões antes de fato de pôr a mão na massa. Emanuel, significa que eu vou resolver 100% dos problemas, eu vou antecipar 100% de problemas na análise? Não. Quando você começar a programar, dependendo da complexidade da tarefa, certamente você vai encontrar outros problemas. Mas o número vai ser bem menor do que se você não analisar. Beleza? Então, é um mito que desenvolvedor só programa. Que desenvolvedor não precisa analisar. O desenvolvedor tem que analisar sim, e uma das suas tarefas principais. Outro mito sobre as responsabilidades de um desenvolvedor, sobre o que um desenvolvedor faz. Desenvolvedor não precisa testar. Teste para gente de QA. Não é verdade que desenvolvedor não precisa testar. É verdade sim que teste para QA. QA é qualidade, né? Quality Assistance. Assistente de qualidade. Ele faz coisas muito mais cabulosas. Ele faz coisas muito mais profundas. São testes automatizados, testes funcionais, testes de requisitos não funcionais, enfim. O padrão dele, a base dele. Inclusive, ele roda testes para retestar toda a aplicação. Ele faz muito mais coisas, cobre muito mais coisas. Só que isso não tira a responsabilidade do desenvolvedor de testar aquilo que ele desenvolveu. Né? Testes unitários, testes de integração, testes funcionais, tanto automatizada quanto não, o desenvolvedor tem que fazer. Obviamente, hoje cada vez mais tem ferramentas automáticas para facilitar a vida da pessoa, com o Maven da vida,
Tu roda testes unitários, mas quem tem que escrever esses testes unitários? Você, o desenvolvedor. Então, é mito que o desenvolvedor não precisa testar. Não é verdade. O desenvolvedor tem cada vez mais, sim, que aprender a testar e testar bem, para garantir que aquilo que ele desenvolveu tem menos erro possível, né? Aqui, programar sem testar e aumentar o risco de bugs na sua entrega e nas futuras mudanças. Ah, mas mano, era uma funcionalidade pequenininha, não precisava, era simples, ia funcionar, beleza. Mas e depois? Se do nada depois surgir mais uma coisa que faz com que haja uma certa mudança, se você não fez algum teste unitário, você não vai conseguir garantir que aquilo que foi implementado antes continua funcionando, beleza? Então, é importante sim testar. E quanto maior a cobertura de teste unitário, melhor. Outro mito sobre o que o desenvolvedor faz. Desenvolvedor não precisa documentar, isso é coisa do suporte. Isso não é verdade. É verdade que o suporte, ele faz, geralmente, vídeos, artigos sobre funcionalidades, né, que é aquele que é a ajuda, né, o Q&A ou ajuda, o help do software para o cliente. Sim, o pessoal do suporte, dependendo da empresa, pode ter um departamento exclusivo para isso, mas geralmente o departamento de suporte, porque já lida com o dia a dia com o sistema, né? Sim, é verdade que eles têm entre as grandes tarefas deles fazer essa questão de documentação, isso aqui é documentação da aplicação, documentação global, mas a documentação técnica não é o suporte, é você, é o desenvolvedor que faz. Os métodos, o suporte não programa. Como é que vai documentar o método que você desenvolveu? Isso é você que documenta. O que é gerado no Swagger, no Javadoc, é o desenvolvedor que documenta, correto? Então, é mito, não é verdade, porque programar sem documentar é criar um código só para você, que só você entende, e pior ainda, que você mesmo pode até esquecer logo depois, correto? Então, quando você não documenta aquilo que você programa, o risco de você esquecer depois de 1, 2 meses é grande, porque você vai cada vez mais programando coisas, e pior ainda, o risco de outros membros da equipe não entender o que você programou é grande. Você diz, mas se eu codifico direitinho, todo mundo vai entender. Mais ou menos. A codificação direitinha pede uma documentação. Por isso que existe Javadoc, por isso que existe Swagger. Por que tu acha que essas ferramentas são criadas? Justamente porque sabem a importância da documentação. Imagina se o Spring, né? Para quem conhece o Spring, é um framework para Java. Imagina se o Spring não tivesse documentação. Imagina se o próprio Java não tivesse documentação. Como é que ia ser? O que ia ser da gente? Ia ser difícil. Muita coisa eu não retenho. Eu leio a documentação. Para saber para que serve, eu vou lá e eu implemento. É a mesma coisa com o que tu desenvolve. Quando tu documenta, facilita os outros para reusar. E, além disso, a documentação também serve para a integração de sistemas. Um dia, se o sistema da sua empresa precisa ser integrado com outro, cara, são pessoas de outras empresas que não sabem o que vocês estão fazendo. Então, a documentação vai ajudar eles a entender o teu DTO, por exemplo, né, o Data Transfer Object, vai entender, esses atributos servem para quê? Para que quando eu integrar com o API deles, o app deles, que eles consigam saber o que eles têm que usar, qual que é o formato, o que se espera, qual que é a validação, e blá, e blá, e blá. Beleza? Então, super importante, é um mito, categoricamente, é um mito que o desenvolvedor não precisa documentar. Onde as pessoas mais erram? Isso aqui é muito importante para você entender, para você não cometer o mesmo erro. As pessoas tendem a focar apenas na programação, como eu falei para você, né? Eu lembro, eu tô falando, mas eu tô me reconhecendo mesmo. Quando eu comecei a programar no início, desenvolvedor júnior, cara, eu já queria pôr a mão na massa, né? As pessoas não aprendem a analisar, as pessoas não aprendem a testar, as pessoas muito menos. O pior de tudo, as pessoas não aprendem a documentar. Eu me coloco nisso. Foi através de anos que eu comecei a tomar consciência. Quanto mais eu abraçava projetos grandes, eu via, cara, errado, eu preciso documentar. A análise sempre gostei, isso eu não vou mentir, sempre gostei de analisar. Agora, teste e documentação, no início, quando eu comecei a programar, eu achava que não era papo de desenvolvedor. Eu falei, não, o pessoal lá vai testar, eu vou desenvolver rápido, daí eu vou jogar lá, o pessoal vai testar. Não é verdade. O pessoal testa sim, mas aquilo que a gente viu, os testes unitários de integração, você que tem que fazer. Então, não erre nisso.
Eu errei quando eu comecei. Como eu queria já ter começado aprendendo essas coisas. E você está aprendendo isso aí. Então não começa errando dessa forma. Aprenda já a analisar, aprenda a testar, aprenda a documentar. E adivinhe o que? Aqui nesse canal estaremos falando de tudo isso. O que você precisa saber? Muito importante. Ao iniciar uma tarefa, começa sempre por analisar aquilo que você vai implementar. Mesmo que você sinta adrenalina de querer já programar. Eu digo isso por conhecimento de causa, porque isso acontecia comigo. Eu lembro, inclusive, um professor da faculdade, ele chegou a me dizer, Manuel, eu vou te dar 2 numa tarefa, porque você passou mais tempo programando do que analisando. Eu nunca mais vou esquecer isso, né? Nunca mais vou esquecer. Acho que era uma tarefa de computação gráfica, na UFSM no Brasil. Então, isso é verdade. Eu acabei errando porque eu não prestei atenção no que o algoritmo estava pedindo, como tinha algumas pegadinhas lá, né? Sabe, coisa de trabalho de faculdade sempre tem pegadinha, né? Tinha umas pegadinhas lá. Como eu era muito afobado em querer programar, eu não foquei, não analisei, logo não prestei atenção. E adivinha o que acontece no mundo real? Não é pegadinha, são requisitos. O cliente pede, o cliente quer. Ele não sabe como programar, mas ele precisa que aquilo que ele quer seja atendido. Então, se você não passa tempo analisando antes de começar a implementar, você não presta atenção naquilo que o cliente pediu. Você talvez preste atenção nas linhas gerais, mas é as coisas pequenas aí, e os requisitos não funcionais, beleza? Então, o que você precisa saber é que qualquer coisa, desde sendo um pequeno código até uma coisa grande, tire o mesmo tempo, um tempo, não o mesmo tempo, tire o mínimo tempo possível. Quanto maior, melhor. Mas o mínimo possível para analisar. Vai te salvar na programação. Vai deixar a tua programação mais leve, mais suave e mais segura, com menos risco. 2. Depois de programar, você está vendo que eu pulei a programação? Porque, cara, programar é o que todo mundo quer fazer. Né? Se você quer se tornar desenvolvedor, você vai ter que amar programar. Se você não ama programar, você vai ter que amar, porque a programação realmente é a chave do desenvolvimento. Então, por isso que eu nem falei aqui o que você precisa saber. Programar. Não. Saber programar, você já sabe o que você precisa saber. O que você precisa saber é analisar antes de programar e depois de programar, você precisa sempre escrever testes unitários. Para cada método que você escreveu, tem que ter um teste unitário que garanta que esse método está funcionando, para minimizar o máximo de bug possível. Bug e erro, beleza? E testes, se possível, testes de integração. No mínimo, teste unitário. Porque às vezes, né, a pessoa está iniciando, não sabe muito bem como usar ferramentas para testes de integração, não tem problema. No mínimo, testes unitários, porque isso é a chave de minimizar o erro. A maior parte do erro, imagina o que é. São null pointer, são array indexed out of bounds, são esses tipos de erro besta, sabe? Erros tolos. Sim, acontece. São coisas que testes unitários pegam rápido, pega direto. Beleza? Obviamente, quando você aprende o que é teste unitário, você aprende os cenários, even, when, then, né? Dado, quando e depois, né? Dado tal cenário, quando eu executo esse meu método, o que tem que acontecer como resultado. Isso é a base do teste unitário, veremos isso em futuros. Mas nunca esqueçam de sempre escrever testes unitários, e se você souber e puder, escreva testes de integração também. Enquanto está programando, vai documentando cada método, e no final verifica a documentação que faltou. Outro erro que as pessoas cometem, as pessoas documentam, esperam terminar toda a programação para documentar. Não. Conforme você vai escrevendo o método, vai colocando a documentação, porque senão vai ficar gigantesco e você vai cansar de documentar, você vai deixar quieto. Escreve o método, documenta. Porque também, quando tu está fazendo isso, tá clara na tua cabeça, mas Emanuel, se eu mudar o método depois, tu muda a documentação, não tem problema. E quando você finalizar tudo, você tem que dar uma geral para ver, porque às vezes você focou mais na documentação do método, mas tem uma classe nova que você criou, você não documentou. Documenta lá e coloca o teu nome como autor. Tem muito desenvolvedor que evita de colocar o nome como autor porque tem medo, depois se descobrirem bugs dessa classe aí, vão saber que eu que desenvolvi. Não, coloque o teu nome. O erro humano, não tenha medo de errar. Eu já errei várias vezes e não se preocupa.
desenvolvedor é criticado. Isso aí já vai te acostumando na empresa, vai ter piada sobre você. Eu já fiz um update firmware e ficou taxado na minha cabeça. Update firmware, o pessoal ficava zoando comigo. Isso aí é normal, é prazeroso. Obviamente, é assim que você aprende, é assim que você fica bom, é assim que você fica melhor. Nós aprendemos com os nossos erros e na programação é mais do que normal. Então não tenha medo de colocar o teu nome como autor na classe que você escrever. E para quem trabalha lá no front-end, é muito importante documentar componentes, interface nova, mas mesmo lá do back-end também. Então eu super sugiro ter um wiki. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem um wiki, onde a gente coloca todas as funcionalidades, por exemplo, a validação de negócio, como criar um novo módulo com Spring, como criar esse tipo de interface com Angular, essas coisas gerais, como integrar a parte solar para a questão de pesquisa. É muito importante, não é um método, mas é uma documentação que vai ajudar outros membros, pessoas mais novas. Então tenha esse padrão aí, vai facilitar a sua vida e vai facilitar a vida dos outros, beleza? E essas coisas pequenas, essas dicas que fazem a pessoa crescer na carreira, porque faz de você um desenvolvedor com mais qualidade e faz você crescer na carreira. Não esqueça disso daí. Emanuel, o que eu preciso fazer hoje? Como vocês sabem, de prática nos meus vídeos, eu trago ações pontuais para cada vídeo. O que você precisa fazer hoje? O que eu te sugiro? De novo, se inscreva no canal, cara. Vocês estão vendo que a gente tem muitos vídeos que a gente vai trazendo de muitos conceitos que a gente fala, metodologias, ferramentas. Quando eu iniciei esse vídeo, eu falei isso para vocês. Então, se inscrevendo nesse canal e ativando as notificações, você vai estar conhecendo mais sobre responsabilidades e eu vou trazer ferramentas para usar. Quando eu digo assim, analisar, tem ferramentas que te ajudam a analisar. Quando eu digo testar, tem ferramentas, tem tecnologias, tem códigos que tu tem que escrever. Você está a fim de aprender? Documentar, tem ferramentas, se tem o Swagger, se tem o Javadoc, tem outras ferramentas. Tudo isso a gente vai estar trazendo isso aqui no canal. Então, se você quiser realmente aprender essas coisas, aprender o que um desenvolvedor faz, aqui é o lugar. Se inscreva no canal e ative as notificações para aprender tudo isso daí. Se compromete, né? Se comprometa, pois tem conteúdo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eu trago conteúdo, né? Toda terça e toda quinta, trago conteúdo para quem quer se tornar desenvolvedor, ou quem já é desenvolvedor e quer melhorar nisso aí, trago conteúdo. Cara, mesmo você não sabendo nada de programação, obviamente você vai aprender a programar, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Então, se você quiser realmente se tornar um desenvolvedor, se comprometa 2 vezes por semana, tem conteúdo sobre isso, somente sobre isso, focado em se tornar desenvolvedor. E, por fim, se você já programa, dê uma olhada no seu código, qual é a taxa de cobertura dos testes e da documentação. A parte da análise, toma isso como, né, o que tu já programou já foi. O que tu for programado agora em diante, lembre-se, você precisa analisar. E a parte de teste e documentação nunca é tarde para testar. Mesmo você programou coisas antigas, pode começar a criar a cobertura de teste e a documentação também. Então, vê, qual que é a taxa de teste e de documentação desde os teus projetos pessoais, beleza? Porque a repetição é a segunda natureza, né? O hábito é a segunda natureza. Quanto mais tu te acostuma a fazer alguma coisa, isso vai se tornar uma natureza em você, vai se tornar um hábito em você. Então, desde projetos pessoais, se você não testava, começa a testar. Se você não documentava, começa a documentar. Isso vai se tornar um hábito para você e isso vai refletir na sua carreira, na sua empresa, nas suas futuras oportunidades. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. O nosso lema desse canal, o Dev Sênior e o Dev Júnior que não desistiu. Um passo de cada vez. Até o próximo vídeo.